Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José, e seja muito bem-vindo ao nosso canal Farmacologia Fácil. Sou professor de Farmacologia e Fisiologia há um bom tempo e mais recentemente aqui nessa internet de meu Deus, trazendo conteúdo para você. Toda quinta-feira tem aula nova e nesse mês terá mais vezes a semana, então já se inscreva no canal, ative as notificações, o sininho aqui de baixo para não perder nenhum conteúdo feito com todo o amor de professor. E nessa aula nós vamos falar de um conteúdo solicitado pelos meus alunos da plataforma Farmacologia Aplicada aqui 2A. Eles falaram assim: professor, pega aquelas fórmulas de antigripais, de fármacos de medicamentos que tem vários fármacos dentro, e explica para nós o que cada um faz. E eu pensei, olha, tu sabe que pode ser uma dúvida pertinente para muita gente na internet, então eu vou trazer alguns exemplos durante esse mês e no próximo mês também de fórmulas compostas, né, com vários fármacos, explicando cada um dos ativos. E eu escolhi uma que todo mundo conhece, um antigripal muito conhecido, que obviamente eu não vou falar o nome, mas vocês com certeza vão saber qual é, e eu vou falar sobre dois ativos presentes dentro desse medicamento. Então, vem comigo! Pois bem, essa fórmula ela tem três ativos. A dipirona, que é um analgésico e antitérmico, e aí já começa um probleminha que eu vou falar para vocês no final desse vídeo. O maleato de clorfenamina, que é o antialérgico, e a cafeína, que é analgésica e também um psicoestimulante. Pois bem, começamos falando da cafeína. A cafeína tem alguns efeitos gerais que ela faz no nosso organismo, como por exemplo, ela influencia na neurotransmissão em áreas do cérebro envolvidas na percepção da dor de maneira geral, como no córtex cerebral, no sistema límbico, e essa modulação ela pode contribuir para os efeitos analgésicos, mas calma lá que tem um efeito direto do mecanismo da cafeína. Além disso, ela tem propriedades estimulantes para o sistema nervoso central que podem influenciar na percepção dolorosa. Nós sabemos que o organismo doente ela fica com um hiperestímulo doloroso no sistema nervoso central, e a cafeína tem o potencial de psicoestimular o sistema nervoso central e diminuir essa percepção. Em doses moderadas, a cafeína pode aumentar também o estado de alerta e reduzir a sensação da dor. Além disso, ela pode causar uma leve vasoconstrição, reduzindo o fluxo sanguíneo nos vasos sanguíneos cerebrais, o que pode ajudar, por exemplo, para alguns tipos certos de dor de cabeça, especialmente algumas enxaquecas que têm o sistema vascular como a principal causa, né, da dor. E por isso a cafeína está presente também em algumas fórmulas anti-enxaqueca. Mas ela tem um mecanismo muito claro no sistema nervoso central. Nós temos um mecanismo de fadigamento do sistema nervoso central que é através da adenosina. Durante o dia, nós utilizamos o nosso sistema nervoso central para todos os processos fisiológicos e isso vai gerando um acúmulo de adenosina. E essa adenosina, ela tem receptores de adenosina que, ao serem estimulados por ela, começa a estimular o desligamento do sistema nervoso central. A chamada fadiga mental é exatamente isso. E a cafeína, ela age como um antagonista de receptores A1 e A2 de adenosina. Ou seja, ela bloqueia os receptores de fadigamento. Por isso que ela tem apresenta uma tendência a dar um efeito psicoestimulante. Mas apesar disso, ela não acaba com os resíduos de adenosina. Então, automaticamente, quando a cafeína começa a baixar o seu efeito no organismo, o sono vem com tudo. Então, ela não é capaz de livrar o sistema nervoso central do cansaço, e sim mentir para o sistema nervoso central que ele não está cansado. E ao bloquear receptores de adenosina, a cafeína também interfere diretamente na percepção da dor. Então não é um efeito pela própria psicoestimulação. Não, ele tem um efeito direto, modulando e aumentando a eficácia de alguns analgésicos. Se nós formos pensar então naquela fórmula que eu citei no começo, nós temos 30 mg, né, de cafeína.
para que nós adquirirmos essa quantidade de cafeína com o café normal, e claro que isso é muito relativo, porque dependendo da origem do café que você está ingerindo, vai ter mais ou menos do ativo cafeína, mas nós temos mais ou menos 19 miligramas em cada copinho de 50 ml de café. Então 2 copinhos você já adquire essa miligramagem, né, de cafeína. O que representa isso? Representa que você é exposto naturalmente ao café. Eu, por exemplo, aqui estou com uma xícara de café que tem muito mais que 30 miligramas. Então você acaba naturalmente, a população em geral, a ser pouco sensível ao medicamento que tem cafeína. Porque nós já utilizamos cafeína diariamente. O que significa isso? Que naturalmente o meu cérebro está recebendo o efeito da cafeína todos os dias. Então a dor que eu sinto, ela já é uma dor resultado da presença da cafeína no cérebro. Eu já tenho essa percepção inibida pela cafeína e a dor que eu estou sentindo já é o fruto da diminuição dessa dor. Então, a utilização de fármacos que têm cafeína na fórmula é de certa forma contraditório, porque eu já sou pouco sensível à presença da cafeína. Além disso, em doses moderadas, a cafeína pode induzir a atividade da CYP1A2, o que significa que o consumo regular de cafeína no próprio café e também em produtos que tenham cafeína podem estimular o metabolismo hepático de outras drogas, de outros medicamentos. E em doses elevadas de cafeína, ela se comporta diferente sobre esse metabolismo. Ela inibe a atividade da CYP1A2. Isso pode levar então ao aumento na concentração plasmática de moléculas ativas de outros fármacos que são então metabolizados por essa CYP. Então olha a importância de ter um conhecimento geral do uso da cafeína. Nesse exemplo, nós temos fármacos que são metabolizados como, por exemplo, clopidogrel, alguns antidepressivos e alguns analgésicos anti-inflamatórios não esteroidais. Então olha como a presença da cafeína é de certa forma contraditório e também faz alguns efeitos talvez indesejáveis no nosso sistema nervoso central e no nosso organismo como um todo. Pois bem, o outro ativo que tem dentro dessa fórmula é a clorfeniramina, que é um medicamento da classe dos antihistamínicos de primeira geração. Isso é muito importante porque a molécula dos antihistamínicos, passando da primeira para a segunda e terceira geração, sofreram uma modificação que diminuiu a penetração no sistema nervoso central, a difusão através da barreira hematoencefálica. Ou seja, a segunda e terceira geração de antihistamínicos se difunde muito menos para o sistema nervoso central e assim age muito menos em receptores de histamina presentes no sistema nervoso central. Lembrando que a histamina no nosso sistema nervoso central faz um efeito de vigília, ativa os seus receptores e promove vigília. Ou seja, ao bloquear esses receptores você gera sonolência, letargia, falta de atenção. Então a primeira geração de antihistamínicos que não tem essas mudanças estruturais, ou seja, tem uma alta difusão para o sistema nervoso central, tem como principal efeito adverso a sonolência, a letargia, o cansaço. Então, pode causar mais sonolência, diminuir mais o estado de alerta nas pessoas que utilizam os antihistamínicos de primeira geração, ingerem álcool e também outros depressores do sistema nervoso central. Além disso, como outros antihistamínicos de primeira geração, a clorfeniramina, presente nessa fórmula que nós estamos explicando, também pode causar efeitos anticolinérgicos, ou seja, ela não é altamente seletiva só para receptores histaminérgicos. Ela também age em receptores colinérgicos, o que é muito comum nessa primeira geração de antihistamínicos. Então, o efeito anticolinérgico pode gerar no paciente boca seca, visão turva, constipação, retenção urinária, confusão mental e tudo isso especialmente em pacientes idosos. Infelizmente, esses são os pacientes que mais se automedicam. Outra característica importante, que vai para além do efeito sedativo que pode apresentar a clorfeniramina, é que ela tem um tempo de meia-vida amplo de 20 horas. Então, em uma tomada, em uma dose inicial, você expõe o organismo a um longo período de presença do fármaco, que pode gerar, então, até um efeito indesejado horas depois da utilização. Além disso, ela é metabolizada por uma CYP chamada de CYP2D6, uma família da P450 do nosso fígado. Ou seja, esse metabolismo retira a clorfeniramina
da atividade biológica, diminui a concentração dela no sangue. E ela é uma CYP, é uma família de P450 que metaboliza vários fármacos, antineoplásicos, antidepressivos, antieméticos, analgésicos, ansiolíticos. Então a CYP2D6 ela é muito utilizada por outros fármacos no seu próprio metabolismo, como é listado aqui nessa imagem. E existem alguns inibidores dessa CYP. Por exemplo, bupropiona, celecoxib, haloperidol, metadona, paroxetina, fluoxetina, que são fármacos que vão diminuir a atividade dessa P450. Então vamos pensar numa hipótese, a pessoa utiliza fluoxetina diariamente e ela utiliza um antigripal que tem a clorfenidamina. Ela vai ter um efeito muito maior sedativo da clorfenidamina, porque a fluoxetina é um medicamento que inibe o metabolismo, a retirada da clorfenidamina do nosso organismo. Outro exemplo, se o paciente está utilizando um antialérgico, um antigripal, e começa a usar o celecoxib pós-cirúrgico, por exemplo, que é um anti-inflamatório não esteroidal, também vai ocorrer essa inibição e ela pode ter um efeito maior sedativo pelo uso da clorfenidamina. Pois bem, se não bastasse tudo isso, existe ainda polimorfismo da CYP2D6, ou seja, o organismo do paciente pode ter mais CYP2D6 do que outro organismo. Ele pode ser um hipermetabolizador ou um hipometabolizador. É uma das subfamílias da P450 que mais sofre polimorfismo. Então, utilização de antigripais com clorfenidamina, isso vale para todos eles que tenham clorfenidamina, não só esse que eu trouxe para essa aula. A utilização dessas substâncias pode gerar muito mais sonolência em um paciente em comparação a outro. Então, não tem como comparar paciente com paciente, precisa ser avaliado pontualmente. Isso é tão importante que existe até um teste para ver se a pessoa é hipermetabolizadora pela CYP2D6 ou não. É utilizado então a debrisoquina, que é um substrato seletivo da 2D6, e depois avaliado a concentração do metabólito no plasma, que é o 4-hidroxidebrisoquina. Então, para verificar o quanto aquele paciente metaboliza por essa subfamília. Se existe um teste específico para a obtenção de um perfil metabólico dessa subfamília, é sinal que é muito prevalente e é muito importante na população. Por fim, como eu citei no começo da aula, a dipirona. A dipirona é um antitérmico e analgésico. Vai ser muito útil na dor, vai ser muito útil na diminuição dos principais sintomas da gripe. Porém, se não foi feita uma anamnese correta do paciente, pode ser que aqueles sintomas sejam o início de uma infecção. E a dipirona, pelo seu efeito antitérmico, pode mascarar o principal sintoma da infecção, que é a febre. Então, muito cuidado ao indicar um fármaco composto como esse, porque você pode estar mascarando uma infecção que está aumentando aos poucos no organismo do paciente. Gostou da aula? Então deixa nos comentários a sua opinião sobre essa aula, se você quer que eu traga mais fármacos compostos e desvencilhe com você, junto com você, cada um dos ativos presentes na fórmula. Dê também a sua ideia, qual fármaco você quer que eu traga aqui para o nosso canal. Agora, se você se inscreve no canal, ativa as notificações e se prepara que toda semana tem aula nova no canal Farmacologia Fácil. Tchau, tchau!